Retomando aqui, filiação, bora! 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos 180 dias. 180, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Ou seja, 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. 180 dias é o quê? 6 meses, certo? 6 meses. Então, os filhos que nasceram, pelo menos neste período, serão, presumem-se concebidos na constância do casamento. A mesma presunção de paternidade aplicável ao filho da mulher casada é aplicável também ao filho da mulher convivente em união estável, tá? Então, ainda que fale aqui em casamento, eu preciso ler também união estável. É sempre assim, tá? Porque eu não posso fazer distinção e nem hierarquia entre essas entidades familiar, que é o casamento e a união estável, tá? Também, nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal. Então, aquele filho que nasceu 300 dias depois de ter dissolvido a sociedade conjugal, por morte, separação, nulidade ou anulação do casamento, eu vou presumir que ele foi concebido enquanto havia o casamento, tá? Ele sempre vai ser presumido que ele foi concebido aqui, ó, na constância do casamento. Se ele nasceu 300 dias depois da dissolução da sociedade conjugal pela morte, separação judicial, e aí separação judicial você pode ler como divórcio também, tá? Havidos por fecundação artificial homóloga. Homóloga é o material biológico, genético do próprio casal. Tá bom? Mesmo que falecido o marido, tá? É o próprio casal. Supondo que eles foram lá na clínica, fizeram lá a fecundação in vitro e deixaram lá os embriões fecundados já, e aí o cara faleceu. Depois de falecido o marido, a mulher foi lá e, como é que fala? Acho que é nidação, não sei. Acho que colocou, vou colocar, eu não sei os termos técnicos, tá? Né? Lá aquele embrião fecundado, ficou grávida e teve a criança. Nessa aqui, ó, nessa homóloga, tá? Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrente de concepção artificial homóloga. A qualquer tempo, excedentário. Mediante autorização, é possível que a esposa, a qualquer tempo, realize inseminação artificial com embriões excedentários, congelados, mesmo após a morte do marido, tá? Havidos por inseminação artificial heteróloga, diferente dessa daqui. Essa aqui é homóloga, é o material do casal. Aqui a heteróloga não é do casal, é de terceiro. Tá? Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Neste caso específico, o material genético é de terceiro e deve haver a autorização expressa do marido. Tem-se uma presunção absoluta de paternidade, neste caso aqui, porque ele já fez o quê? Autorizou de forma expressa. Exceto o inciso 5, que é esse que a gente acabou de ler, as demais hipóteses do 1597 tratam-se de presunções relativas de paternidade, ou seja, admitem prova em contrário. Sempre vão admitir prova em contrário.
Então, se aqui eu tenho uma presunção absoluta de paternidade iure e de iure, aqui eu vou ter uma iure tantum, tá? Uma presunção iure tantum. 1601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Não prescreve. A ação do marido, tá? De contestar a paternidade daqueles filhos nascidos da mulher é imprescritível. Ele pode a qualquer tempo, desconfiou, pode ir lá e ajuizar para contestar. Contestar a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação, ok? Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. A prova da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção e lide afasta a presunção da paternidade. A prova da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção, ou seja, a gente, né, eu tô falando a gente assim de uma forma, conseguimos demonstrar que o cônjuge era impotente à época da concepção. Né? Vamos supor que pelos cálculos ali a pessoa foi concebida, né? Você pega o nascimento dela, tira 9 meses e faz ali mais ou menos um cálculo e aí você, não, naquela época ele era impotente, então, mas ele tem que provar, é claro. Então ali vai afastar a presunção de paternidade. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais conjunta ou separadamente. Quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas. Ok? O reconhecimento dos filhos à vida fora do casamento é irrevogável. Irrevogável. Será feito no registro do nascimento, escritura pública ou escrito particular ser arquivado em cartório, testamento. Você pode reconhecer filho, gente, havido fora do casamento até no testamento, ainda que incidentalmente manifestado. Manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Tá? Então, opa, foi certo? Foi. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. O filho menor pode, o filho maior não. O filho menor pode ser reconhecido sim sem o consentimento dele. Agora, maior de idade, tem 2 anos, não pode ser reconhecido sem o consentimento dele, tá? O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. E o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem a maioridade ou a emancipação. Se ele foi reconhecido quando era menor, quando ele completar a maioridade ou se ele for emancipado, ele vai ter aí um prazo de 4 anos que se seguir a maioridade para impugnar este reconhecimento, ok? E tem esse prazo aí, 1614. Reconhecimento judicial de filhos e investigação de paternidade. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz, o que eu tô falando aqui, gente? Eu tô falando o quê? Eu tô falando basicamente disso aqui, ó, exame de DNA, tá? A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Artigo 2A da Lei 8.560 de 92. Esta lei aqui, Lei da Investigação de Paternidade. É esta bendita lei aqui
que é a Lei de Investigação de Paternidade. Tá bom? É essa lei aqui. E é o artigo 2A dela. Essa lei aqui, ó, salvo engano, gente, ela é bem pequititinha. Ela deve ter uns 12 artigos só. Então, às vezes, ela fica até difícil de você encontrar ela no seu vademecum, de tão pequena que ela é. Porque você passa ela, ela é tão pequena que ela é uma coluna no vademecum, né? Que geralmente os vademecums são divididos em 3 colunas. Em 3 colunas assim, né? A folha, tá aqui a página do vademecum. E aí o seu vademecum é dividido em 3 colunas, aí tem legislação assim. E aí ela começa assim e ela termina aqui, ó. Ela é muito pequenininha. Então você tem que procurar ela com muita calma, senão você vai achar, meu vademecum não tem. Tem sim, tá? Tem, vai com calma, procura ela aí, que tem ela aí sim, tá? Essa lei, porque ela é importante, não tem como não ter. Na investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Todos os meios legais, ou seja, eu posso me valer de todos os meios de prova em direito admitidos. Eu posso me valer de testemunha, eu posso me valer de perícia. Tá? Quando eu falo assim de testemunha, o povo fala assim, mas como assim de testemunha? Eu falei, gente, mas não é testemunha do ato, não. Que fez, né? Testemunha do ato que concebeu a pessoa, né? Não é esse tipo de testemunha que eu tô falando, não. É testemunha de que a pessoa tinha um relacionamento, que sabia da existência do relacionamento lá, da mulher com um determinado homem e tudo mais. É desse tipo de testemunha, né? Do ato para conceber o autor lá da investigação de paternidade, não. Ok? Parágrafo único, isso aqui que interessa pra gente. A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético, DNA, se o réu se recusar a fazer o DNA, vai gerar uma presunção de paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Se ele se negar em se recusa a realizar o exame de DNA, ou então fica enrolando para comparecer lá no laboratório, ou enrolando, porque às vezes o juiz designa uma audiência só para fazer essa colheita desse material genético para ir para o laboratório, ou então já marca, aqui no DF já marca direto no laboratório. Mas tem alguns lugares que eu já fiquei sabendo, em outros tribunais de outros estados, que designam uma audiência para fazer a colheita em audiência. A colheita vai uma pessoa do laboratório, vai lá na audiência, colhe de todo mundo e leva para o laboratório para investigar. Aqui no DF, geralmente já se marca no próprio laboratório conveniado com o tribunal, né? Então, se recusa o cara a fazer o DNA, ou ele não comparece ao laboratório, ou ele não comparece a essa audiência, aí o juiz depois vai ficar assim, ó, mandei uma vez, falei 2, falei 3, a pessoa não vai, aí ele vai declarar essa paternidade, só que essa paternidade, ela é presumida, tá? Essa paternidade, ela é presumida, e ela é uma presunção, não iure, é de iure, é uma presunção iure tantum. Iure tantum, tá? Juris tantum aqui, ó, não interessa a grafia. Então, em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz a presunção iure tantum, que significa o quê? Admite prova em contrário. Claro. Ah, não fiz, me recusei, não compareci. O juiz vai lá e decreta a paternidade. O cara não foi fazer o exame, ou se recusou, ou ficou enrolando, enfim, que seja. Ele não foi, ficou enrolando e etc. Não foi. Aí o juiz foi lá na sentença, ó, juizão, ó, decreto a paternidade. Decreta a paternidade. Com base nos artigos 231 do Código Civil, 232 do Código Civil, 2A da Lei de Investigação de Paternidade.
Só que aí depois eles falam assim, ah, tá bom então eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer um exame de DNA. E aí sai o quê? Negativo. Negativo, ele não pode permanecer como pai dessa criança, tá certo? Não pode. Então, vamos encerrar também por aqui este bloquinho e daqui a pouco a gente volta, tá certo? Até já!